A paz do nosso Salvador Yahushua, é o Machia. Aqui quem nos fala é o irmão André, do canal As Duas Casas de Israel Oficial. Como já dizia o mestre, quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Hoje é 15 de agosto de 2021. Meus irmãos, eu estou aqui nessa oportunidade que o Criador tem nos dado de poder estar trazendo mais um assunto concernente às profecias e os acontecimentos dos últimos dias. Porque, na realidade, muitas pessoas, eu posso falar com convicção, né? Eu posso falar com conhecimento de causa. Eu vim de um sistema católico religioso. Há 23 anos eu entreguei minha vida para o Machia e entrei dentro de um sistema religioso mais protestante. Agora, há 3 anos atrás, o Criador me tirou as escamas do meu olho e a máscara caiu. Então, se a gente não compreender os tempos proféticos, muitas pessoas vão ser enganadas. Por que muitas pessoas vão ser enganadas? Porque esse sistema religioso, esse sistema político, tudo isso aí faz parte da profecia, Se nós formos pegar ao pé da letra o que o Machia ensinou, o que ele falou, ele não mandou ninguém abrir denominação, criando um CNPJ, ele não mandou ninguém doutrinar pessoas com seus pensamentos, com as suas filosofias. Cristo não mandou isso. O Machia não mandou isso. O Machia não mandou sair abrindo denominação, colocando uma placa, criar um CNPJ e pegar um grupo de pessoas, colocar ali e agora prender o povo ali. Não, não. Ele não mandou isso. O que ele mandou está escrito em Mateus capítulo 28, em Marcos capítulo 15, se não me falha da memória. Marcos ou 16:15 ou 15:16, se não me falha da memória. Ele diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem crê e for batizado será salvo. Marcos 16:15. Isso ele mandou. Em Mateus 28, versículo 18 em diante, ele diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ide, porém, ensinai as nações, batizando em nome dele. Na nossa tradução está batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas eu creio que não é esse batismo no nome desses três Deus, como alguns diz hoje. Porque, na realidade, o Machia, ele é filho do Criador. E o próprio Espírito Santo é o próprio Criador. Por isso que a Bíblia diz que o Pai estava no Filho. Quando Paulo escreve isso para os irmãos de Corinto, diz que o Pai estava no Filho reconciliando consigo mesmo o mundo. E todas as vezes que Cristo se alegrou no Espírito Santo, ele se alegrou no Pai, porque o próprio Pai é Espírito. Ah, mas eu não acredito nisso. No Evangelho de João, capítulo 4, o Machia diz para a mulher do poço de Jacó que o Criador é Espírito. Importa que os que adorem em Espírito e em verdade. Em Atos capítulo 5, Ananias ali diante de Pedro, concernente àquela propriedade que ele vendeu, o próprio Pedro diz: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Aí, mais para frente, Pedro disse: você não mentiu ao homem, mas ao Criador. Então, o Espírito Santo é o mesmo Criador. E aí fica essa confusão toda. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Os acontecimentos hoje, irmão, que está acontecendo numa velocidade tremenda. A França está protestando de tudo, de todas as formas. A França está protestando concernente ao passaporte sanitário, ao seu direito de liberdade, entendeu? Reino Unido também está protestando, entendeu? Querendo o seu direito de liberdade.
Reino Unido. Estados Unidos também está protestando, querendo seu direito de liberdade. Venezuela está protestando também. A Argentina está protestando, todos eles querendo o seu direito de liberdade. O Brasil não fica de fora. Ele está também protestando contra o seu direito de liberdade, direito de ir e vir. Felizmente, muitas constituições, já falei e vou falar de novo, muitas constituições de muitos países está sendo rasgada e jogada por terra. Por quê? Porque a geopolítica, ela faz parte do cumprimento profético. Ela faz parte do cumprimento profético. Se as pessoas que se diz religioso está tão focado, iludida e enganada dentro do sistema religioso, ela não consegue visualizar o que está acontecendo hoje. Na mente dela, logo vai passar o que está acontecendo mundial, vai passar, que isso aí é passageiro, que logo elas vão voltar às atividades dela. Não, esquece isso. Esquece isso. Não tem mais volta. A gente não volta mais para aquela vida que a gente tinha no passado. A gente não volta mais para ter uma vida que a gente tinha. Vou colocar nem muito longe não. 2017, 2018, 2019, não volta mais. É da agora para frente. A profecia está mostrando isso. Então o que é que a gente vê? A gente vê que as mídias, a Globo, a Band, todos os veículos aí de comunicação, o Dragão comprou tudo. O Dragão comprou tudo, então eles não vão mostrar a realidade do que está acontecendo no mundo. Tudo bem, mesmo que você não tenha internet, mesmo que você não tenha os veículos de comunicação para saber da verdade, você tem uma coisa muito mais poderosa e extraordinária, que é as escrituras, que mostra a realidade do que está acontecendo no mundo inteiro. Observe, quando nós lemos aqui a respeito, em Lucas capítulo 18, versículo 7 e 8, que Cristo fala sobre a respeito da parábola da viúva prudente. Por que Cristo faz essa parábola? Essa parábola, ela narra uma persistência, uma perseverança de alguém que queria que o injusto juiz resolvesse a causa daquela mulher. Então essa parábola aqui, para nós, mostra que a gente temos que ter fé e persistência. Agora observe o que diz o versículo 7 e 8, e eu quero fazer um resumo disso aqui. O versículo 7 diz: acaso o Criador não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a ele dia e noite? Continuará fazendo esperar. Esperar. Eu digo a vocês, e ele lhe fará justiça depressa. Contudo, quando vier o Filho do Homem, encontrará fé na terra? Meus irmãos, isso aqui, infelizmente, algumas pessoas não estão nem aí para isso. Não estão nem aí para isso aqui. Mas aqui está mostrando, que nos últimos tempos o amor iria se esfriar, a iniquidade ia aumentar, a malignidade, a maldade, e quando chegasse próximo da vinda de Cristo, a fé de muitas pessoas iria se apagar, iria voltar para trás, iria completamente abandonar a paz. Por causa de quê? Porque passa por tantas perseguições, por tanta angústia, por tantas coisas que acontecem no mundo, e clama, e clama, e clama, e clama, e aparentemente, para ele, o Criador, o Criador fechou os ouvidos, não está escutando o que eles estão clamando. Mas não é isso, irmão, não é isso. A vingança pertence ao Criador. Então, esse sistema, essa rede do anti-Messias que está espalhado no mundo inteiro, eu quero mostrar aqui para os irmãos, em Daniel, capítulo de número 8, para vocês verem o tamanho desta revelação,
concernente o que está acontecendo no mundo inteiro. Quando nós olhamos para Daniel, capítulo de número 8, versículo 15, até o versículo 26, ali nós conseguimos entender que o anjo estava dando para Daniel a interpretação do que estava acontecendo no presente de Daniel e no futuro. No futuro. O próprio anjo fala para ele que as palavras ali estavam seladas. Então algumas pessoas não conseguem entender que quando o Criador mostrou para Daniel sobre os medos, sobre os persas, sobre a Grécia, sobre o quarto animal terrível que era Roma, sobre Alexandre o Grande que iria morrer e seus 4 generais iriam assumir o controle, porque o texto diz que não passaria para a sua linhagem, sua família, seus descendentes. Então os 4 generais de Alexandre o Grande, quando ele morreu no auge do seu reinado, mostra claramente essa profecia. Por quê? Porque ali é dupla, essa profecia aqui é dupla. O que aconteceu no tempo de Daniel, porque Daniel estava no tempo da Babilônia, depois ele fez uma transferência, né? Ele fez uma transferência do reino de Babilônia, que caiu após o neto de Nabucodonosor, né? Sair do reinado. Veio quem? Veio os medos e os persas. Daniel ainda alcançou o reinado de Dario, o persa. Então o que é que a gente entende, irmãos? Daniel não alcançou a Grécia, mas o reinado de Dario ele alcançou, que foi os medos e os persas. Então o que é que a gente entende aqui? Essa profecia, ela é dupla. O que aconteceu naquela época vai acontecer nos nossos dias. Por quê? Porque no versículo 23 diz assim: no final dos reinados deles, quando a rebelião dos ímpios tiver chegado ao máximo, surgirá um rei duro de semblante, mestre em astúcia. Espera aí, no final do reinado deles. Que reinado deles? Meus irmãos, todos esses reinos que a gente vê no mundo está unido em uma aliança firme. Em uma aliança firme. Qual é a aliança firme de todos esses reinos? Estabelecer o nó mundial. Estabelecer o nó mundial. Por que que esse sistema está trabalhando em uma velocidade terrível, oprimindo pessoas, colocando leis duras, né? Tirando o direito de liberdade das pessoas? Por que que esse sistema está fazendo isso? Porque foi feita uma aliança. Essa aliança foi feita em 2020. Essa aliança foi feita em 2020. Você entendeu? Então, essa aliança que foi feita em 2020, a aliança de Daniel 9, 27, e com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana, que quer dizer 7 anos, profético. Na metade da semana dará fim ao sacrifício diário e à oferta de grão, que é a economia, e sobre as asas da abominação virá o assolador. Então, quer dizer, tudo isso aí eles estão trabalhando para, na metade da semana, apresentar o homem que, entre aspas, trará a solução para o mundo. Mas na realidade esse homem não trará a solução para o mundo. Ele vai trazer o que? A abominação desoladora, quer dizer, destruição. Ele vai trazer a destruição. Por que que ele vai trazer a destruição? Porque Paulo teve uma visão ampla dizendo que a vinda do Eníquo, lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, a vinda desse Eníquo é segundo a eficácia de Satanás. Então quer dizer, esse homem, quando ele aparecer na metade da semana, o próprio Satanás, que é espírito, lembra da ceia que a Bíblia diz que entrou Satanás em Judas Iscariote. Satanás é espírito. Além dele ser um anjo caído, ele também é espírito. A Bíblia diz que entrou Satanás em Judas Iscariote, não é isso? E negou o Machia. Assim Satanás entrará na metade da semana, que a metade da semana já dá início à grande tribulação. Entrará no homem do pecado. Quando entrará no homem do pecado, quer dizer, ele vai se trazer a destruição terrível. Por quê? Para se cumprir o que está lá em Apocalipse 12, se não me falha da memória, versículo 12. Apocalipse 12, 12. Né? Há dos que habitam lá no 9 em diante, vem falando, há dos que habitam
na terra e no mar, porque o diabo desceu a voz com grande ira, sabendo que tem pouco tempo. Pouco tempo ali é 3 anos e meio. 3 anos e meio. Ali é o pouco tempo para se cumprir o que está em Mateus capítulo 24, versículo 22, que o Machia diz: se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos, lembra de Lucas 18, 7 e 8? Mas por causa dos eleitos serão abreviados aqueles dias. Então o Criador pegou a grande tribulação, que seria grande tribulação de 7 anos, e fez ela grande tribulação 3 anos e meio, que é princípio de dores, é o que o mundo está vivendo hoje, e deixou a grande tribulação, que é a metade da semana, para a reta final. A reta final. Então observe que quando nós voltamos aqui para Daniel capítulo 8, versículo 23, diz: no final do reinado deles. Qual é o reinado deles aqui? Quando nós entendemos que em Apocalipse capítulo 17, se não me falha a memória, versículo 10, se não me falha a memória, os 10 reis, esses 10 reis ali, também representam as 10 potências mundiais. As 10 potências mundiais ali vai pegar o seu poder, a sua autoridade e vai entregar para quem? Para a besta. Então hoje no mundo as 10 potências mundiais estão trabalhando para pegar o seu poder, a sua autoridade e entregar para a besta. Mas quem é que dá esse poder para a besta? Aqui em Daniel capítulo 8 diz que ele vai destruir os povos poderosos e o povo santo. Quer dizer, quem é que dá esse poder para ele? Satanás, que dá esse poder para o anticristo. É isso que a revelação está mostrando. Então, o que é que a gente consegue, vamos ver, descobrir, visualizar em tempo real hoje? Eu vou mostrar para vocês o que é que está acontecendo em tempo real. Observe, todos os senados do mundo inteiro, todos os senados do mundo inteiro, todo poder judiciário do mundo inteiro, é ele, todo esse poder aí no mundo inteiro que está trabalhando para encurralar o povo, tirar a liberdade do povo, tirar o direito divino do povo, oprimir o povo. Para quê? Para que na metade da semana essas 10 potências mundiais, entendeu? Entregue o seu poder à besta. Por que vai entregar na metade da semana? Porque eles já começaram a criar o caos. Ao criar o caos, o que é que vai acontecer com o mundo inteiro, com a população? Deixa eu explicar. Com o povo santo não vai acontecer isso, segure um pouco. Com os cristãos também não vai acontecer isso por agora. Por quê? Porque os cristãos não vão pegar em arma para matar ninguém. Os judeus também não vão pegar em arma, por enquanto, para matar ninguém. Porque os judeus, na realidade, eles só se defendem. E quando se defende, causa um estrago extraordinário. Só que tem um porém. Os ímpios, que são os perversos, não tá nem aí. E vai acontecer o quê? Vai acontecer a revolta da humanidade. A humanidade vai se revoltar de uma forma esmagadora no mundo inteiro. Então, esse sistema trabalha para promover a revolta do povo, tá entendendo? Porque o povo quer uma solução. O povo quer uma solução. E ao querer essa solução, a ONU, juntamente com o Papa, irá apresentar a solução para resolver o problema da humanidade. O homem que vai resolver o problema da humanidade. Esse homem é o anticristo, mas isso só na metade da semana. Por quê? Porque todos esses sistemas no mundo inteiro trabalham para promover o quê? A revolta do povo. E o povo não acordou. Alguns cristãos ainda não acordou. Então todos esses órgãos que estão aí, trabalham para causar a revolta do povo. A revolta, a indignação. Esse sistema todo aí está derrubando princípios judaico-cristão, a verdade, jogando tudo por terra, porque para quando o anti-Machia ser apresentado, ninguém possa dizer não para se cumprir o que Cristo falou. Se possível for,
enganaria até os eleitos, o escolhido. Então é por isso que o espírito de profecia nos ajuda de forma maravilhosa a entender o que está acontecendo. Entendeu? Entender o que está acontecendo, porque quando lá em Apocalipse, capítulo, vamos estar lendo aqui, Apocalipse capítulo de número 19, capítulo 19, versículo 10, caí aos pés para adorá-lo, mas ele me disse, não faça isso, sou servo como você, e com os seus irmãos que mantém fiel ao testemunho de Yahshua, adoro o Criador. O testemunho de Yahshua é o espírito de profecia. O testemunho do Mashiach é o espírito de profecia, comparando coisas espirituais com coisas espirituais. Comparando, dando testemunho. Por quê? Porque em Atos, capítulo de número Atos 1, a gente pode compreender de forma maravilhosa quando os discípulos estavam querendo saber se Cristo ia restaurar, se o Mashiach ia restaurar o reino para Israel naquele tempo. Naquele tempo significa naquele ano, porque um tempo é um ano. Naquele tempo, eu não acredito que um tempo é um ano. Quantos tempos o rei Nabucodonosor ficou no mato, fora do seu reinado, comendo capim? E os serenos caindo sobre ele? Quantos tempos foi? 7 tempos, 7 anos. Então um tempo é um ano, 2 tempos, 2 anos. Entendeu? Então é isso que a gente entende. Que o discípulo faz a pergunta para ele, restaurará tu o rei na Israel ainda esse tempo, esse ano? Ele disse, não pertence ou não compete vocês querer saber o tempo, os tempos ou a estação que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas receberei virtude, mas receberei poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Aí Cristo diz, semeei testemunha, Jerusalém, Samaria, Judéia, tá entendendo? E os confins da terra, todos em Cristo que entende isso são testemunha. Testemunha ocular são os apóstolos, mas todo que aceita Cristo e crê nessas verdades já passa a ser testemunha. Por isso que em Apocalipse capítulo 11, a besta que vem do abismo vai fazer guerras, 2 testemunhas, e vai vencer, que são o povo do Criador, espalhados no mundo inteiro, formados de judeus e gentios, como está lá em Efésios capítulo 2, versículo 14, que de ambos os povos Cristo fez um, lá no Calvário, reconciliou judeus e gentios com o Criador. Entendeu? Então o que é que a gente consegue entender aqui? Voltando para Daniel capítulo 8, diz assim, no final do reinado deles, lembra? No final do reinado deles. Deles quem? Dos que está preparando o mundo para entregar para o anticristo. Ó, quando a rebelião dos ímpios tiver chegado ao máximo, surgirá um rei duro de semblante, né? Ou duro de cara, feroz de cara, ou de rosto duro, mestre em astúcia. E ele se tornará muito forte, mas não pelo seu próprio poder. Não pelo seu próprio poder. Por quê? Porque a besta vai receber o poder dado pelo dragão, que é a antiga serpente. Chamada Satanás, o diabo. Tá entendendo? Aí diz, provocará devastação terrível. E será bem sucedido em tudo que fizer. Por quê? Porque o povo vai estar num caos. O mundo vai estar em um caos extraordinário. Destruirá os homens poderosos e o povo santo. Então esse poder já está agindo. Eu não acredito que esse poder já está agindo. É só nós olhar para Daniel 7:25. Olha o que está escrito em Daniel 7:25. Diz assim, e ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos, e tentará mudar os tempos e a lei. Os santos será entregue na mão dele por um tempo, tempos e meio tempo. Tá vendo? Tentando mudar os tempos e a lei. Por enquanto aqui no Brasil, o problema está a CPI das fake news. E está derrubando quem? Os que têm condições.
os poderosos. E está indo esse poder, é esse sistema, é uma rede. O anticristo é uma rede, como João escreveu, entendeu? É uma rede. E vai, esse sistema vai. Quando chegar na metade da semana, aí agora vai destruir o poder do povo santo. Vai destruir o poder do povo santo. Então, voltando para aqui, ele será próximo. Ele vai destruir os homens poderosos e o povo santo, com o intuito de prosperar. Com o intuito de prosperar, nós não já vimos isso? Hitler só queria devolver para a Alemanha o seu status, não era isso? Não, a gente tem que destruir aí esses judeus aí para a gente devolver para a Alemanha os seus status. É isso que o anticristo vai fazer, vai destruir muitos que nele confiam, porque com o intuito de prosperar, e ele enganará muito e se considerará superior a outros. É isso que está acontecendo. Esse poder maligno que já está em ação, entendeu? O poder sedutor já está em ação, se coloca essas pessoas como superior a outros. Olha aí o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes bate de frente com o presidente Bolsonaro, bate de frente com um monte de gente. E eu vi um áudio do Magno Malta, que tem uma lista para ele prender. Tem Magno Malta, Sila Malafaia, e um monte. Quer dizer, vai acontecer. Por que vai acontecer? Porque o intuito aqui é de quê? Eles com o intuito de enganar, dizendo que é para proteger a democracia, que o Brasil hoje não tem democracia. Não adianta a gente querer dizer que o Brasil hoje vive uma democracia que não vive, não está vivendo. O Brasil nem o mundo está vivendo democracia, coisíssima nenhuma. Eles perseguem as pessoas, prendem as pessoas com o intuito de proteger a democracia. Mas você notou que a democracia só vale para eles. Eles podem falar o que eles bem entender, eles podem dizer que o presidente é genocida, eles podem falar barbárie, entendeu? Esses dias eu vi um culto lá nos Estados Unidos, onde essa raça quebrou a caixa de som, tentou ferir o pastor que estava ali dirigindo aquele culto, os irmãos. Para eles pode tudo. Aí vem a imprensa e diz, não, ele estava ali reivindicando os seus direitos, que não sei o que, tudo lorota. Por que lorota? Porque para um lado vale tudo, para outros que defendem princípios e valores cristãos, judaico, não vale nada. Por quê? Porque vai jogar a verdade por terra. É isso que a profecia está mostrando. E quando nós olhamos para o que está acontecendo no mundo inteiro, essa união entre as nações é para ser apresentado na metade da semana. Então, como é que vai estar o mundo na metade da semana? Vai estar como Cristo disse. Porventura, Lucas 18, 7 e 8. Né? Porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Porque o mundo vai estar em um caos. O mundo vai estar em um caos e o povo realmente vai perder a vontade de estar orando, de estar reunido como igreja. Não estou falando de templo levantado por mão de homem, não. Estou falando igreja, pessoas. O povo vai perder essa fé por causa de tanta injustiça que vai acontecer daqui para frente e não vai querer achar que o Criador não está ouvindo, mas o Criador está ouvindo sim e vai agir, vai enviar o seu Filho para se cumprir. 2 Timóteo, capítulo 4, que Cristo há de julgar os vivos na sua vinda e no seu reino. Na vinda dele ele vai julgar a terra, E o que vai acontecer com essa terra? Malaquias 4. Não ficará nem raiz nem ramo. Não ficará nem raiz nem ramo. Aí o texto deixa bem claro. Mas para vós que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça. O sol da justiça é o Machia. Para aqueles que temem o nome dele, ele é o sol da justiça. Por isso que em Apocalipse 12, a mulher está revestida do sol. A mulher ali é a igreja, revestida do sol da justiça. Então, é isso que a gente consegue entender. Cristo vai julgar o mundo na sua vinda e vai julgar também no seu reino. O que é que a gente consegue entender, irmão? Nós conseguimos entender que muitas pessoas não conseguem entender. Quando a gente fala sobre a grande tribulação,
muitos ficam questionando, dizendo que a grande tribulação é 7 anos. Não é. O pacto foi feito de 7 anos, mas a grande tribulação é só 3 anos e meio. A gente pode ver isso, que a grande tribulação é 3 anos e meio, a gente pode ver em vários textos. A gente pode ver em Apocalipse, capítulo 12, versículo 14, né? Se não me falha da memória. A gente pode ver em Apocalipse 11, que as duas testemunhas, logo no começo diz, né? O pátio exterior não meça, porque foi dado às nações, e eles pisaram a cidade santa durante 42 meses. 42 meses, 3 anos e meio. Mais tarde, as duas testemunhas ficam mortas 3 dias e meio. Por que 3 dias e meio? Ali, aqueles 3 dias e meio ali, não é 3 dias e meio. Ali é 3 anos e meio profético. Porque a besta vai começar a matar no 5º selo. Vai começar a matar os cristãos no 5º selo, irmão. No 5º selo ela vai começar a matar. Então é isso que a gente vê dentro da profecia. A gente pode ver também, se não me faz da memória, em Daniel capítulo 12, versículo 7, que o homem vestido de linho levanta sua mão direita para o céu e jura por aquele que vive eternamente, né? Que depois de um tempo, tempos e meio tempo, todas essas coisas irá acontecer. A gente vê também em Daniel 11, 36, que lá fala que esse inimigo será bem sucedido, né? Sucedido até que o tempo da ira se complete. Qual é o tempo da ira se completando? Ali é os últimos 3 anos e meio finais da grande tribulação. Você entendeu? Em Daniel capítulo de número 8, versículo 24, ele se tornará muito forte, mas não pelo seu próprio poder, porque é Satanás, aquela briga que tem lá em Apocalipse 12, quando ele vem para a terra, ele é espírito, precisa de um corpo, e ele entra quem? No homem do pecado, para se cumprir o que Paulo escreveu em 2 Tessalonicenses capítulo 2, o homem do pecado. A vinda desse iníquo, desse perverso, é segundo a eficácia de Satanás. É o próprio Satanás incorporado no homem do pecado. Então o que nós vemos também, em Daniel capítulo 7, versículo 25, que os santos será entregue na mão dele por um tempo, tempos e meio tempo, 3 anos e meio. Antes dos 3 anos e meio, o que é que a gente está fazendo hoje? A gente está pregando. E o que é que a gente está pregando? A gente está pregando porque a própria palavra diz que muitos de nós agora, nesses começos de ano, seria, né, ajudado com um pequeno socorro. E muitos dos que iria se ajuntar conosco seria com falsidade. Caindo ele, será ajudado com um pequeno socorro. Essa profecia está em Daniel. Então nós vemos que hoje nós estamos tendo essa liberdade para pregar, para falar ainda. Mas na metade da semana nós não vai ter mais essa liberdade para falar. Na metade da semana o texto é bem categórico, diz que ele dará fim ao sacrifício diário. E o que é o sacrifício diário? O sacrifício diário é a convenção de alma, está entendendo? A convenção de alma, a pregação da palavra do Criador. O sacrifício diário é a oração, é o povo se reunindo como igreja. Na metade da semana vai tirar isso, vai dar fim a isso. E não vai ter mais economia, não vai ter mais trabalho. Ah, mas eu não acredito nisso. O que é dar fim a oferta de grão? O que é a oferta de grão? A oferta de grão se fala de economia. Pega uma Bíblia hebraica aí e vai ler Daniel 7, Daniel 9, versículo 27, para você ver se a oferta de grão não é economia. Na metade da semana ele vai trazer a destruição, dando fim ao sacrifício diário, que é a convenção de alma, pregação do evangelho, é a oração, que é o incenso, tá entendendo? Vai dar fim a tudo isso, vai acabar tudo isso. Acabou isso, se cumpre o quê? Se cumpre Apocalipse 11, que lá diz: e quando acabar os testemunhos das duas testemunhas, judeus e gentios, tá entendendo? A besta que sobe do abismo fará guerra e os vencerá. Quando acabar o testemunho, acabou o testemunho, não tem como pregar mais. Acabou o testemunho, não tem como falar mais. Acabar o testemunho, não tem como se reunir mais como igreja. Que as leis vai ser severa. Aí se cumpre o quê? Se cumpre Noé entrando na arca, como Cristo disse em Mateus capítulo 24, versículo 36. Se aquele
Assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porque nos dias anteriores ao dilúvio, comia, bebia, casava-se e dava-se em casamento. Até que, vai acabar o testemunho de Noé, ó, até que Noé entrou na arca. Veio o dilúvio, não percebendo, destruiu a todos. O dilúvio ali representa o anticristo, representa a maldade, representa a destruição, representa tudo. A arca representa o que? A salvação, a aliança, o evangelho pregado. E Noé, quando entrou na arca, o Criador fechou por fora, trancou por fora. Quando tranca por fora, já não resta mais sacrifício pelo pecado. Quando se tranca por fora, Cristo já sai do santuário celestial, e já fica de pé para se cumprir a profecia. Ele já fica de pé, esperando o momento. Por quê? Porque acabou o testemunho, não prega mais. O anticristo tirou tudo, cessou a pregação, cessou o sacrifício, cessou a economia, acabou com tudo. Aí Cristo vai fazer justiça aos santos. Mas eu não consigo entender dessa forma. Eu não posso falar nada, eu não posso fazer nada, irmão. A profecia está aí. A profecia é essa. O que está acontecendo no mundo hoje, a revolta, esses poderes no mundo inteiro que se acha superior a outros, está trabalhando para manter o povo, está extinguindo o povo. Primeiro eles vieram colocando pavor, primeiro eles vieram colocando medo. Você notou que a picada da serpente não resolve mais? Tarcísio Meira aí tomou duas picadas da serpente, morreu. Um monte de gente aí tem tomado as 2 picadas da serpente, está morrendo. Então agora estão projetando a 3ª dose. Tudo artimanha, com o intuito de prosperar, mas é um engano. O engano está sendo colocado, estabelecido, e os cristãos que era para entender essas coisas, não estão entendendo. Tá como? Tá as virgens loucas. As virgens loucas não conseguem entender essas coisas. As virgens loucas não conseguem não. E outra coisa, fica bravo quando a gente fala. Fica irado quando a gente mostra. A gente mostra, a profecia está se cumprindo em tempo real. Em tempo real. E eles estão dizendo que nós somos teoria da conspiração, é lorota. Não é teoria da conspiração, é profecia. A profecia tem que se cumprir. A profecia tem que se cumprir numa velocidade tremenda. A profecia tem que se cumprir. Então o que a gente vê hoje, é isso. Infelizmente muitas pessoas não querem acreditar no que está acontecendo. Então o que está acontecendo hoje, meu irmão, é a profecia. A profecia, ela está se cumprindo numa velocidade tremenda e extraordinária. Então todos esses órgãos que estão aí, estão trabalhando para quê? Para promover o caos, promover a revolta do povo, promover a destruição. Quando o antimachia for apresentado, ele vai pegar o mundo num caos. A esperança do povo é que ele traga a solução. Na realidade, ele vai trazer o quê? A desolação, vai trazer a destruição. É isso que a profecia está mostrando. É isso que a profecia está dizendo. É isso que a profecia está revelando. Então, o que é que eu quero dizer para vocês aqui nesta manhã? Eu quero dizer que a gente tem como vencer isso. É só nós aceitar Cristo como Salvador, entregar a nossa vida para Ele e ficar na dispensação dele, para que Ele possa nos ajudar, porque a situação vai ser difícil para todos. Que o Eterno vos abençoe e nos encha de graça, em nome do seu Filho, Yahshua Mashiach.